Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Atualidade. Recebemos mais uma vez aqui no estúdio Thales Lopes, que é coordenador da Casa Fora do Eixo em Minas Gerais. Thales, nós já conversamos um pouco de comunicação na outra entrevista. Vamos ver se a gente aborda um pouco mais sobre a cultura aqui para o nosso telespectador. E como é que esse assunto vem sendo abordado por esses novos agentes da comunicação, pelos novos comunicadores, que não estamos falando mais daquela cultura somente das tradições, né, dos livros, da formalidade, mas de novas narrativas também na cultura, né? Eu acho que a cultura brasileira passou nos últimos 12 anos aí por um processo muito interessante de transmutação, né? Eu acho que para a gente poder pensar na própria forma como que a comunicação lida com isso, você vê uma emergência de novas narrativas, né, de artistas, de estilos musicais, muito ligado a uma periferia. Né, você vê um crescimento disso, o crescimento do hip hop, o crescimento do funk, né, programas como o próprio Esquenta, né, que tem um olhar voltado para isso. Então você tem de um lado esse processo que eu acho que foi um processo muito rico. Eu acho que hoje você tem novos intelectuais, novos formadores de opinião que vêm de um outro lugar. E esses movimentos surgem e se fortalecem até mesmo independente do Estado, né? Completamente independente do Estado. Da grande mídia. Independente da grande mídia. Na verdade, eles são depois cooptados. A gente vê alguns casos, né, na verdade, que o acesso já se deu, e aí eles têm que correr atrás, a grande mídia tem que correr atrás. Eu acho que é um fenômeno que reflete muito o que o Brasil viveu nos últimos 12 anos, né? Surgem novos intermediários, né, com novos intermediários da cultura, e ao mesmo tempo também você tem a cultura passando a ocupar também e reconstruir narrativas dentro da política. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante. Quando o ministério do Gilberto Gil vem e muda o recorte, ele deixa de olhar para a cultura da perspectiva artística e passa a olhar para a cultura na perspectiva antropológica, ele dá um caráter de transversalidade para a cultura, né, que faz com que na sociedade civil movimentos como o próprio Fora do Eixo possam surgir. Né? Quando você fala da visão antropológica, eu me lembro aqui de uma iniciativa do Ministério que está em curso, né? Dos pontos de cultura. Sim. Ou seja, que valoriza aquela coisa local, das comunidades. Os fazedores de cultura que já sobreviviam independente do Estado. Né? Porque você tinha uma noção de política pública, assim, eu tenho que ir lá e tenho que fazer, eu vou construir uma casa de cultura, eu vou construir... E aí a mudança foi a identificação, já existem fazedores de cultura que guardam, né, ali todo o poder simbólico de manifestações culturais tradicionais ou não, né, na coisa da inovação também, você tem a vanguarda inovando independente do apoio do Estado, e quando você vem com a ideia do drawing antropológico, de você ir lá né, massagear esses pontos que já existem, não ter que construir coisas novas, você cria uma perspectiva nova. Agora, muito interessante. As novas tecnologias, somente de comunicação, ajudam muito nisso também, né? Com certeza. Na construção e difusão. Tanto é que o projeto inicial dos pontos de cultura, cada ponto de cultura ganhava um kit multimídia. Sim. Né? A necessidade também de construir e elaborar a sua narrativa, até porque a gente tem que pensar que isso não pode ser também uma nova política de dependência. Esses fazedores já sobreviviam sem o Estado está vindo, mas ele tem que conseguir trazer, né, um empoderamento, talvez no primeiro momento financeiro, mas principalmente de tecnologias sociais, né, que deem conta com que aquela construção cultural, que aquele ponto de cultura, né, que aquele realizador audiovisual ou aquele músico possa caminhar com as suas próprias pernas. Eu acho que esse é um desafio que está colocado, então, inclusive. Um pouco também de favorecer, estimular a chamada economia, a cultura criativa, não? Como é que chama isso? Economia criativa. Você tem uma discussão da economia criativa, isso. Você tem uma discussão da economia da cultura. Que é a geração inclusive de renda, de ações culturais. Que é o que a gente estava falando. Na periferia a gente viu surgir uma série de fazedores de cultura que já conseguem se apropriar do mercado, né, e dar conta do seu
trabalho. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande pela frente. Você acha que aqui em Minas Gerais, a partir de janeiro, abre mais possibilidades do Estado ser um fomentador dessas novas ações de cultura da sociedade? Olha, eu acho que tem uma expectativa muito grande, até porque, infelizmente, a gente não teve nos últimos anos uma política pública para a cultura que desse conta disso. Eu acho que há uma expectativa de conseguir fortalecer alguns princípios, né, que no âmbito federal já avançaram, como a gente colocou, dos pontos de cultura, mas eu acho que o mais importante, e que talvez foi muito colocado nas eleições também, a gente tem essa perspectiva da transversalidade da cultura, né, de entender que a cultura ela não está fechada numa caixinha, mas que ela é fundamental, né, no contato que ela tem com as outras áreas. Eu acho que isso, inclusive, é uma forma que a gente tem de potencializar uma pasta que, historicamente, tem pouco recurso, né, estabelecendo diálogo com as outras secretarias, construindo programas juntos e avançando. Ou seja, a cultura em toda a administração pública, não apenas numa secretaria. Numa secretaria, ela na centralidade desse processo de desenvolvimento. Tá bem, Thales. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você também. Até a próxima.